Estamos juntos mais uma vez tratando do resgate da família humana. E hoje o tema é a ressurreição do filho da família. E eu pergunto, será que haveria para uma mãe um momento mais feliz do que o dia da ressurreição do seu filho? Eu creio que não deve existir. Fico pensando às vezes na emoção da viúva de Naim, naquele dia quando Jesus ressuscitou seu único filho. Provavelmente tenha sido aquele o momento mais feliz de toda a sua vida. Está registrado em Lucas, no capítulo 7, os versos de 11 a 17. Quando estudamos a Bíblia, percebemos que entre mãe e filho sempre há um relacionamento especial. No caso de Jesus com sua mãe, também é possível encontrar tal relacionamento. Claro, sem falar de toda a infância e juventude de Jesus, vemos dois momentos especiais em seu ministério onde sua mãe entra em cena, no início e no fim. No primeiro milagre, em Caná da Galileia, e depois junto à cruz, no final do seu ministério. No primeiro, a mãe toma a iniciativa para que Jesus resolva um problema com a falta de bebida no casamento. E no último, quem toma a iniciativa é Jesus, para que alguém cuide de sua mãe após sua partida. Mulher, que tenho eu contigo? Filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. São duas coisas completamente diferentes, mas elas se completam. Em Caná da Galileia e no Calvário. A mãe no começo e a mãe no fim. Mas eu gosto de pensar na mãe e seu sofrimento ao ver o filho sofrendo e morrendo na cruz. O famoso artista italiano, pintor e escultor Michelangelo, em uma de suas mais famosas obras, produziu a Pietà. Trata-se de uma escultura onde Maria se encontra assentada segurando no colo o corpo inerte de seu filho Jesus. Nós nem mesmo sabemos se Maria carregou o corpo de Jesus ao ser ele tirado do madeiro, mas mesmo assim esta é uma ilustração maravilhosa do carinho, do amor de uma mãe por seu filho. Esta obra de arte faz parte do acervo do Vaticano e fica no interior da Basílica de São Pedro, em Roma. Certamente o artista teve a intenção de retratar mais do que o amor de mãe. O nome da obra, A Pietà, significa piedade. Qual deveria ser o comportamento dos pais com os filhos? Qual deveria ser o comportamento dos filhos com relação aos seus pais? A Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes aos pais e os pais não devem irritar aos seus filhos, Colossenses 3, 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O que é preciso para ser feliz? O psicólogo Abraham Maslow criou uma pirâmide muito famosa, conhecida como a pirâmide de Maslow, onde aparecem 5 camadas de necessidades que são fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e de autorrealização. Maslow nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 1908, judeu, de uma família de 7 filhos, e morreu na Califórnia em 1970. Embora fosse judeu, deixou Deus de fora da sua pirâmide. Esqueceu-se da necessidade que sentimos de Deus para adorar, amar e servir. Para ser feliz, bastam apenas 7 simples segredos: Deus, família, amigos, saúde, algum dinheiro, um lugar só seu e um trabalho digno. Já leu o Salmo número 1? Só tem 6 versos. É o Salmo da felicidade. Ele chama de bem-aventurado o homem que anda com Deus. Uma única coisa é preciso ter para ser feliz. Em Lucas 10, 42, nós encontramos Jesus ensinando isso. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Deus é o princípio de todas as coisas. Deus é amor, 1 João 4, 8. Sem Deus é impossível amar, portanto, é impossível ser feliz sem Deus. No coração humano, há um espaço para adorar algo ou alguém superior. Só existe felicidade se tal espaço estiver preenchido corretamente.
Não pode ser qualquer coisa. Água no lugar da gasolina não funciona e vice-versa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz o Salmo 33:12. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, João 15:5. Família. Família é o ambiente correto para o amor se desenvolver. Veja no caso de Adão, por exemplo. Não havia uma auxiliadora idônea para ele, diz a palavra em Gênesis 2:20. É uma maneira de a vida continuar. O homem não foi feito para morrer. Se tem família, o nome continua. Se não tem, acaba. E o gostoso é que a palavra diz em Efésios 2:19 que nós somos da família de Deus. Amigos são graças que nós recebemos na vida. Todas as pessoas, via de regra, têm amigos. Poucos, muitos, talvez 4 ou 5, não importa. Alguns têm mais, outros têm menos. Como se conhece o amigo? A Bíblia diz que em todo o tempo ama o amigo, mas na angústia se faz irmão. Provérbios 17:17. A Bíblia também diz em Provérbios 18:24, há um amigo mais chegado que um irmão. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, Tiago 4:4. Na Canção da América, Milton Nascimento diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Vem a saúde. Saúde é um ingrediente maravilhoso na descoberta da felicidade. Sem saúde, os amigos se vão e, por vezes, a família também. Por isso a palavra diz em 3 João, no verso 2, amado, faço votos que em tudo te vá bem, em todas as coisas, e tenhas saúde, assim como próspera é a tua alma. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Devemos nos lembrar também dos 8 remédios da natureza, como ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Estes são os verdadeiros remédios, diz a Ciência do Bom Viver 127. A natureza é o médico de Deus. O ar puro, a radiosa luz solar, as flores e árvores, os pomares e vinhas, e o exercício ao ar livre nessa atmosfera são salutares e vivificantes. Ter algum dinheiro também ajuda. O problema com o dinheiro é o amor ao dinheiro. A palavra diz em 1 Timóteo 6 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro, Ageu 2:8. Devemos fazer bom uso do dinheiro. Lembra-se da história do samaritano? Quem usou bem o seu dinheiro? O samaritano, é claro. Agora, nós precisamos também ter um lugar só nosso. Significa ter o seu próprio reino. Chegar em casa é maravilhoso, a menos que a casa seja um inferno, como aquele garoto disse para a professora. Onde você mora, filho? No inferno. Mas como? É o que a minha mãe fala para o meu pai quando eles brigam. Na verdade, quando nós temos um lar, é uma bênção, onde a mulher é a rainha. O meu reino como pastor é a minha igreja. Veja Adão, por exemplo, ele recebeu a incumbência de dominar sobre as aves dos céus, os peixes do mar e os animais da terra. E Deus cria tudo de novo, Isaías 65:17. E João viu a nova criação. Vi novo céu e nova terra, Apocalipse 21:1-4. Nós devemos também ter um trabalho que produz alegria. O trabalho foi a primeira instituição divina e nomear os animais foi o primeiro trabalho do homem. Do trabalho de tuas mãos comerás e serás feliz, e tudo te irá bem. Salmo 128:2. A Bíblia diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, 2 Timóteo 2:6. A Bíblia diz em Isaías, edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para outros, nem trabalharão para outros, Isaías 65. Eu gosto de ilustrar a felicidade quando cada coisa está no seu devido lugar. Existe um momento mais excitante do que quando numa família cristã nasce um bebê? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus em João 16:33. E eu estou bem certo que os sofrimentos desta vida não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós, Romanos 8:18. Deus, família, amigos, saúde, algum dinheiro, um lugar seu, um trabalho digno.
Em Lucas 15 temos algumas parábolas. Jesus contou 3 parábolas. Todas elas são sobre a alegria da salvação. A Bíblia é um livro de alegria. A ovelha perdida que foi encontrada, o pastor chama a todos para se alegrarem com ele. A moeda perdida que foi achada, a mulher chama as vizinhas para se alegrarem com ela. O filho perdido que voltou para casa, o pai oferece uma festa e se alegra. As parábolas da ovelha, da dracma e do filho pródigo apresentam em traços claros o misericordioso amor de Deus para com os que dele se desviam. Na parábola do filho pródigo, é-nos apresentado o procedimento do Senhor com aqueles que uma vez conheceram o amor paterno, mas consentiram ao tentador levá-los cativos à sua vontade. O texto que eu estou mencionando está em Lucas, no capítulo 15. Nessas 3 parábolas, a única pessoa que não está feliz é o irmão mais velho do pródigo. A ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. A dracma não sabia nada, inconsciente. O filho pródigo sabia que estava perdido e sabia voltar. Mas a pior situação era a do irmão mais velho. Se achava salvo, mas estava perdido. Outra coisa interessante é como a divindade se mostra nestas parábolas. O pastor é Jesus, a luz da candeia é o Espírito Santo e o pai da parábola é Deus, o Pai. São representações. O filho pródigo representa os publicanos, os pecadores, em busca do perdão. O filho mais velho representa um fariseu cheio de justiça própria. Cuidado com o perigo de se estar na casa do Pai, dentro da igreja e ainda estar perdido. O jovem rico, criado na sinagoga, cumpria os mandamentos, mas estava perdido. Judas, no trabalho com Jesus, mas estava perdido. Será que nos dias de hoje há pessoas perdidas dentro da igreja? Vamos fazer uma rápida análise da vida espiritual do irmão mais velho. Dentro da igreja, mas sem amor. Dentro da igreja, mas confiava na sua justiça própria. Dentro da igreja, mas não era livre. Como escravo, servia por medo. Fazia o certo com a motivação errada. Dentro da igreja, mas no coração só amargura. Dentro da igreja, mais solitário. Dentro da igreja, mas o coração cheio das misérias do mundo. Mas ele também tinha virtudes. Era trabalhador, era obediente, nunca transgrediu uma ordem do pai, dormia cedo para acordar cedo por causa do trabalho. Era um moço puro, casto, era cheio de virtudes. Tinha apenas um defeito, era egoísta. A igreja é como um hospital. Quem vai para o hospital? Vai para o hospital quem está doente. Como termina a história da parábola do filho pródigo? Ela não termina, já percebeu? Você que tem que dar a conclusão. Eu vou dar a minha conclusão pessoal, que eu não li em livro nenhum, mas é algo que está no meu coração. Eu penso que o pai convenceu o filho a entrar para a festa. Sabe por quê? Porque aquele pai representa Deus e para mim, Deus tem argumentos irresistíveis. Eu vou terminar hoje contando uma história que muito me arrepiou. A história do Tiago é comovente, mas também aterrorizante. Era uma madrugada de quinta-feira, o telefone tocou. Como você, eu também não tenho boa impressão quando escuto o telefone tocar de madrugada. O telefone não toca de madrugada para se dar uma boa notícia. Quase sempre, com raríssimas exceções, são notícias ruins. Uma mãe estava ligando, desesperada, pedindo que eu fosse visitar seu filho de apenas 3 anos de idade, hospitalizado. O Tiago estava internado no Hospital Modelo, que ficava na rua Tamandaré, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Hoje o hospital se chama AC Camargo. O menino estava com pneumonia dupla. A equipe médica informou a mãe que o pulmão esquerdo já estava perdido.
Disseram também para Kátia, a mãe, que deveria chamar o padre ou o pastor para rezar, pois o caso era gravíssimo e se a febre não baixasse, ela poderia perder o filho dentro de 24 horas. Quando isso aconteceu, era noite. A Kátia ligou para minha casa de madrugada. Eu fui ao hospital confiante no Deus que nunca nos desampara, porque somos seus filhos amados. Quando cheguei ao hospital, aconteceu uma coisa muito estranha. O dia ainda não tinha clareado. Vou descrever aqui nas minhas próprias palavras. E se você quiser acreditar, pode, porque esta é a suma da verdade. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Atravessei o estacionamento que conduz à porta principal do hospital e quando eu estava a mais ou menos uns 10 ou 15 metros, olhando na direção da porta, eu vi uma cena muito estranha. Eram uns 4 ou 5 seres daqueles estranhos, enormes, parecidos com seres humanos, mas não eram seres humanos. Com certeza eram anjos do mal, que estavam ali, por certo, com a intenção de me amedrontar, para que eu não entrasse no hospital. Confesso que fiquei arrepiado desde a cabeça até a planta do pé. Fechei os olhos por um instante e silenciosamente disse a Deus que a minha vida estava em suas mãos. Abri os olhos e continuei andando, confiante no Senhor. E à medida que me aproximei da porta, aqueles seres desapareceram. Eu entrei no elevador, ouvi o meu anjo dizendo: não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo. Subi ao 6º andar, onde o Tiago se encontrava no quarto 604. Ainda em minha mente aquela cena horrível. Naquele momento, enquanto eu subia ouvindo a voz do meu anjo dizendo: eu estou com você, não tenha medo, eu estou com você. Eu sei que era o meu anjo, pois ele já falou comigo outras vezes. Não foram muitas, 5 ou 6. Quando entrei no quarto 604, vi um garoto todo cheio de aparelhos. E o meu coração ficou apertadinho, pois eu também tenho filhos. E sei como dói ver um filho doente daquele jeito. Mas eu notei também que de um lado da cama havia uma luz, uma pequena luz, mas forte, como se fosse um raio de luz, de sol. Olhei para ver se era o sol, um holofote, uma luminária, mas não era nada disso. Pensei em silêncio. O meu anjo disse que está comigo. E agora me faz ver que está aqui também. E eu resumi rápido a equação. Deus vai curar o menino, tenho certeza. Não disse nada sobre a luz com a Kátia, apenas guardei tudo aquilo no meu coração. Falei com a mãe e perguntei se ela acreditava que Deus poderia curar o menino. E ela respondeu, me devolveu a pergunta: e o senhor acredita? Finalmente ela disse que sim. Li 2 pequenos trechos da palavra, daqueles que falam profundamente ao nosso coração, Isaías 41, 10 e 13. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo: não temas que eu te ajudo. Depois eu li o capítulo 43, mas agora diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Orei e fui embora. Naquele dia, eu não telefonei para o hospital, um dia inteiro. Mas no dia seguinte eu liguei. E a mãe me disse que logo depois da oração, a febre havia ido embora e não voltara mais. O médico afirmou que se a febre não voltasse durante 2 ou 3 dias, o menino estaria salvo. Aguardei mais um dia e liguei de novo, e agora quem atendeu não foi a mãe, era a voz de um menino, um garoto. Pensando ser o seu pai, ele mandou até um beijo. Sabe de quem era aquela voz? Era o Tiago que estava atendendo o telefone, porque ele não estava mais doente, não estava mais morrendo. A mãe correu, tomou o telefone e disse: pastor, eu acho que amanhã o Tiago receberá a alta, louvado seja Deus.
2 semanas depois, eu preguei na igreja onde seus pais assistiam e atuavam. O pai, o Tino, era professor de uma classe de estudos na escola sabatina e também servia como diácono da igreja. Lá estavam eles, inclusive o Tiago, andando como sempre, feliz. Nem parecia que estivera doente para valer. Chamei os pais em um aposento e perguntei à mãe se ela havia notado algo diferente quando da minha visita ao garoto no hospital. Então ela me disse o seguinte, desse jeito: a única diferença foi que na hora que o senhor entrou, o quarto ficou iluminado. Então eu disse a ela que também havia percebido e que decidira não dizer nada a ninguém antes que ela confirmasse o ocorrido. Assim relatei a eles a visão que tivera lá fora antes de entrar no hospital e também a voz do meu anjo dizendo que estava comigo. Tino e Kátia frequentavam a igreja adventista do 7º dia do Jardim Fontales, em São Paulo. Hoje eles vivem em Alta Floresta, no Mato Grosso. A Kátia me disse algo mais que é bom você saber. Os médicos da pediatria a chamaram e disseram que não sabiam como o menino se recuperara tão depressa, que nem mesmo eles conseguiam acreditar. Por que estou contando isso? Apenas para glorificar a Deus, que movido de compaixão, atende às nossas orações. Toda honra e glória e louvor pertencem ao Senhor nosso Deus. Amados, Jesus ressuscitou. Ele é o Senhor da ressurreição. O que será que poderia fazer Ele por nós? O que será que Ele poderia fazer pela nossa família? Eu amo uma plaquinha que tem junto ao túmulo, no jardim da tumba, onde entende-se que Jesus esteve. A plaquinha diz assim: Ele não está aqui porque ressuscitou. Amados, a ressurreição do Senhor Jesus é o penhor da nossa salvação. Ele venceu Satanás em todos os aspectos. Ele venceu lá no deserto, ele venceu no jardim, ele venceu na cruz, mas ele venceu também no sepulcro, no túmulo. Agora ele precisa vencer no seu e no meu coração. Vamos orar? Senhor Deus, o nosso coração é teu, é do Senhor Jesus. Obrigado porque ele ressurgiu. Obrigado porque ele arrebentou as cadeias da morte. E isso nos dá segurança que os nossos mortos também viverão. E nos dá segurança que, independente de tudo que possa acontecer nesse mundo aqui, um dia nós vamos viver com Jesus eternamente. Obrigado porque o Filho da família ressurgiu, Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.